Com certeza você ouviu falar sobre a dieta low carb, não é mesmo? Pois é, ela ficou bem famosa aí nos últimos anos por causa de algumas características dela, alguns resultados que ela apresenta. Mas tem alguma coisinha aí que talvez não te falaram. Então, vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre a dieta low carb? O meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação, trazendo algumas informações aqui para você. Você com certeza ouviu falar sobre a dieta low carb nos últimos tempos e aí sobre alguns resultados que ela pode trazer para você. Talvez você tenha ouvido falar aí, faça dieta low carb e emagreça 5 quilos durante uma semana, emagreça 7 quilos durante uma semana, emagreça 10 quilos durante uma semana. Beleza. E aí, isso a gente está falando de peso, beleza? Por que que eu estou enfatizando isso daqui? Porque existe uma diferença entre diminuir o seu peso e emagrecer, beleza? Quando a gente fala de diminuir peso, eu estou falando de diminuir o número que aparece naquela balança comum ali, que talvez você tenha em casa, ou aquela que você vai ali na farmácia e pesa ali. Bom, ali está te mostrando o seu peso total, mas ele não te mostra o que significa aquele peso, quanto daquele peso ali é de ossos, quanto é de água, quanto é de massa muscular e quanto é de gordura. Entendeu? Aquela balança ali da farmácia ou que você tem em casa não te mostra esses compartimentos, concorda comigo? Então, assim, se você diminuiu o seu peso, você foi lá e pesou lá na farmácia, deu 70 quilos. Aí você faz a dieta e no final da semana você pesa lá e deu 65. Aí você olha e fala, nossa, 5 quilos a menos, emagreci 5 quilos em uma semana. Mas aí eu te pergunto, o que foi esses 5 quilos a menos? Você sabe me responder? Provavelmente não. Por quê? Porque você não tem essa informação. Então, assim, quando a gente fala de peso, a gente tem que lembrar o que é esse peso que está reduzindo, tudo bem? Porque, por exemplo, se você pesou lá 70 no início da semana e no final da semana você pesou 65, mas vamos supor que esses 5 quilos a menos que desceu do seu peso sejam só de água, por exemplo. E aí, você me fala que esse resultado é positivo ou que ele é negativo? O que você acha? Para mim, esse resultado é negativo. Por quê? Se você diminuiu 5 quilos do seu peso de água, a sua hidratação diminuiu. O seu corpo está menos hidratado. Então, ele piorou de certa maneira. Eu acho que um corpo mais hidratado, ele vai funcionar de uma maneira melhor. Lembra das aulas de química lá da quinta série, quando a gente começou a estudar química? Lembra que as nossas reações químicas, elas acontecem em ambiente aquoso. Lembra dessa palavra? Ambiente aquoso, ou seja, é num ambiente que tem água. Se a gente diminuiu a nossa hidratação, a gente diminuiu a nossa quantidade de água dentro do nosso corpo. Então eu entendo que as reações químicas que acontecem no nosso corpo não vão acontecer com a mesma qualidade do que se meu corpo tivesse mais hidratado. Concorda comigo? Faz sentido isso para você? E aí a gente chega num ponto onde eu gostaria de conversar com você aqui. Por que que a dieta low carb ganhou muita fama nesse período aí dos últimos anos? Por quê? Quando a gente faz uma dieta baixa em carboidratos, o nosso estoque de carboidratos diminui, certo? Entra menos carboidrato, tem menos carboidrato para a gente estocar, concorda comigo? Estocando menos carboidrato, a gente diminui nosso peso. Por que que isso acontece? Quando a gente consome carboidrato, um dos locais de armazenamento desse carboidrato é no músculo. O músculo, ele guarda carboidrato. A gente não fala que carboidrato é energia, então a gente guarda ele aqui no músculo, para a gente fazer as nossas atividades aqui. Tanto lá na academia, né, puxar peso lá na academia, quanto fazer as atividades do nosso dia, né? Subir escada,
pegar aqui e mexer a cadeira de lugar, talvez mexer um pouquinho a mesa de lugar, carregar notebook, carregar a mochila, tudo isso a gente está fazendo força, concorda comigo? Se a gente está fazendo força, a gente está mexendo o nosso músculo, então a gente está gastando energia com ele, certo? Então, só que assim, quando a gente faz o armazenamento de carboidrato dentro do nosso músculo, ele armazena junto água, entendeu? A molécula de carboidrato, ela é como se ela abraçasse a água também, para ela ser estocada. Se ela não abraça a molécula de água, ela não consegue ser estocada aqui dentro do nosso músculo. E para cada 1 grama de carboidrato que a gente armazena dentro do nosso músculo, ele vai abraçar 4 gramas de água. Então, 1 grama de carboidrato, ele vai se transformar no final em 5 gramas, que é 1 de carboidrato e 4 de água, entendeu? Só que se a gente diminuir o nosso consumo de carboidrato pela alimentação, esse estoque que a gente tem no nosso músculo, ele não fica cheio, né? A gente não vai encher 100% do nosso músculo de energia, de carboidrato. Então, ele vai carregar menos água também. E aí, menos peso, consequentemente, menos peso, tá bom? Só que esse peso, ele não reflete uma qualidade corporal. É nesse ponto que eu quero chegar. Apesar de você estar mais leve, isso não reflete na qualidade corporal, entendeu? Então, assim, se o seu objetivo é emagrecer, o que a gente tem que priorizar é a diminuição de gordura e não de hidratação no nosso músculo, concorda comigo? Ah, mas o meu peso diminuiu. Mas isso não tem grande significado, é só um número ali que diminuiu, tá bom? Então, assim, eu estou falando que a dieta low carb é ruim? Não, eu aplico em vários pacientes meus, mas a gente só não pode endeusar ela dessa forma como se ela fosse a salvação porque meu peso baixou. Tá bom? Então, assim, boa parte desse peso que baixou durante principalmente no período inicial dessa dieta, é composto de água, tá bom? E assim, é muito comum que as pessoas comecem uma dieta low carb, só que fazem ela de uma forma insustentável. Então, se você fizer ela por um período e depois voltar a comer do jeito que você comia antes, o seu peso vai subir de novo, tá bom? Então, a gente precisa trabalhar uma série de outras questões para que essa dieta aí seja bem calculada, que ela seja bem trabalhada de acordo com o que você precisa, de acordo com as atividades físicas que você faz, dependendo daquilo que você faz, a dieta low carb pode não ser a mais interessante para você, porque isso pode te fazer falta em algum momento. Então é sempre bom que você tenha um acompanhamento aí, uma orientação profissional, tá bom? A dieta low carb funciona sim, é uma boa estratégia, mas ela não é para todo mundo e ela precisa ser bem feita, ela precisa ser bem pensada, tá bom? Não saia fazendo aí essa dieta de qualquer jeito, porque você viu, porque um amigo, um colega fez e deu certo e passou para você, tá bom? A gente é diferente das pessoas. Nós não somos seres únicos, então não adianta copiar a dieta aí do amiguinho, porque a dele foi calculada para ele, não para você. Então tenha uma calculada especialmente para você, tá bom? Então se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, manda para alguém que adora uma low carb aí, que gosta de fazer ela, né? E para que aquela pessoa também que tem dúvida, que já ouviu falar, mas não sabe bem o que significa, quais que são os detalhes, manda para essa pessoa que pode ajudar ela também, tá bom? Então, um beijo e um abraço.